aqui mais uma vez, né, para falar aí do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, suas ações, suas atitudes, né, em meio à pandemia do coronavírus. Nós vimos aí 2 demissões seguidas, né, de ministro que estava aí na parceria desde o início com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e 2 dos melhores ministros à ótica da população brasileira, né? Os 2 se demitiram, né? Um foi demitido, o outro pediu demissão e acabaram deixando o governo Jair Messias Bolsonaro. Erro ou acerto, nós vamos ver, né? Nós vemos que foram trocados esses 2 ministros, né? Hoje, nesse dia de hoje, dia 24, nós recebemos a triste notícia aí, né, da demissão do ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, que deixou aí de compor o governo Jair Messias Bolsonaro. Erro ou acerto? Não sei. Por motivos, não sabemos completamente. O que dizem é que o presidente Jair Messias Bolsonaro pediu a cabeça do chefe da Polícia Federal, e Sérgio Moro não aceitou, não convergiu com a ideia do presidente demiti-lo, uma vez que foi escolhido por ele, e no início do seu governo, lá em 2018, quando o Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição, que escolheu o Sérgio Moro como seu ministro, né? Ele renunciou lá ao seu cargo de juiz, né, que vinha executando, juiz famoso no Brasil por ter, né, prendido, colocado vários envolvidos da Lava Jato na cadeia, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí ele foi convidado para o ministério no governo Bolsonaro, e agora, nesse momento, né, ele acaba de pedir sua demissão, que foi surpresa para todo o Brasil, né? Nós não sabemos os motivos reais. Houve muita crítica por parte dos parlamentares, por parte da esquerda, até mesmo pela base do governo. Nós não sabemos os reais motivos. O presidente diz que o poder dele subiu a cabeça. Em uma reportagem ele acabou falando que os ministros dele começaram humilde, mas o poder começou a subir a cabeça deles, né? Ele está citando aí Sérgio Moro, e também está citando o Luiz Henrique Mandetta, que é o ex-ministro da Saúde. Eles saíram, cresceu a vaidade no ministério, e aí eles estavam querendo se endeusar, segundo a ótica do presidente, né? Querendo serem ovacionados, e aí o presidente não admitiu e acabou os mandando embora. A pressão é muito grande em meio a essa situação toda que estamos vivendo, né? O ministro Sérgio Moro até então tinha carta branca para mexer nas operações anticorrupção no Brasil. Foi esse o acordo, inclusive, lá no início, né, para que ele tivesse autonomia total para mexer nos projetos de anticorrupção, né? Para isso que ele foi ministro. E o acordo era esse. O motivo que ele saiu, nós não sabemos. É vaidade? Não sei. De que lado está a vaidade? Será que o presidente, ao invés de achar que os seus ministros estavam aí querendo crescer, né, virar estrela, como ele falou, será que não é o presidente que está virando estrela? O povo começa a pensar 2 vezes. A popularidade do presidente começa a cair. 2 ministros caindo assim rapidamente, 2 dos melhores ministros à ótica da população brasileira. Existiu momentos em que Sérgio Moro esteve com 53% de aprovação, né, em todo o Brasil. Chegou a ser mais popular do que o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro em algumas ocasiões. E agora ele foi o ministro que se obrigou a pedir demissão. Nós sabemos que o Brasil atravessa uma crise sem precedente, aí em decorrência do coronavírus, Covid-19, e todo mundo está passando por isso, mas o Brasil está com essa crise se agravando, né? E aí agravou também a administração do governo federal.
dado carta branca para ele, apesar de que já houve uns arranhões, né, no Ministério na pessoa do Sérgio Moro, né, naquelas gravações, naqueles problemas lá, com os procuradores e tal, aquela relação muito aproximada deles, gerou um certo desconforto na sua autonomia, no seu ministério, na sua lealdade, vamos dizer assim, na sua imparcialidade. E isso acabou gerando várias dúvidas na cabeça de muita gente. Mas nós não sabemos o real motivo, o presidente está lá para executar, né, fazer aquilo que for melhor para o país. Esperamos que com essas decisões tomadas tenham sido melhor para o país, né? Neste momento trata-se de um momento de crise que o Brasil atravessa, né? Um momento de crise, então vamos esperar que essa decisão tenha sido a decisão acertada, né? Essa troca de ministro a essa altura do campeonato, né? Vamos esperar que as coisas se acertem, né? E que o país volte a ter aquela credibilidade que tinha no início do seu governo, e a popularidade do presidente continue a mesma, né? Agora, para muitos bolsonaristas, inclusive, a demissão, né, a saída de Sérgio Moro vai dar um abalo muito grande na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa é a ótica de muitos, até mesmo muitos daqueles que votaram e que acreditam no seu governo. Já com relação ao Covid-19, né, as ações começaram a ficar obscuras, não sabemos de nada mais sobre o Covid-19, assim, as notícias estão sendo muito poucas, né? Deveria ter mais informação, claro que informações sérias, concretas, com dados, com números reais, né? Porque existe até governos, né, que gerou uma série de dúvidas aí, o governo de Manaus, né, aquele número de caixões de pessoas sendo enterradas lá, com os caixões supostamente vazios, né? As pessoas também estão desconfiadas de que há muita politicagem, né? E por coincidência os governadores que estão aí sobre essa suspeita de estarem aí promovendo o pânico são da mesma agremiação política, né? São do mesmo grupo político, e aí já gera uma certa dúvida com relação à seriedade desses números, né? Rondônia tem crescido o número de casos, é normal porque ainda não tinha vindo esse pico, e agora tem aumentado o número de casos, né, em Rondônia. Não é alarmante, mas pode se chegar lá a esses números alarmantes. Funcionários da saúde dos hospitais em Porto Velho, muitos deles contaminados, né? Não foi dado esse enfoque, mas sabemos que tem funcionário de alguns hospitais em Porto Velho, funcionário público inclusive, que adquiriram a doença, e o número não é tão pequeno. A capital está com um número elevado, se estendendo para o interior, né? Esse número, como a segunda cidade de Rondônia, de Paraná, Ariquemes, essas cidades, todas elas estão evoluindo os casos de Covid-19. As cidades mais interioranas, fora do eixo da BR, onde corta o estado de Rondônia ao meio, diminuiu bastante o número de casos. Mas, tratando-se de Brasil, né, tem aumentado o número bastante, e tratando-se de mundo, né, também tem aumentado, e é preocupante o caso, porque ainda não se tem uma medicação. Há vacina sendo testada na Alemanha, na Inglaterra, mas não é nada que se possa dizer para ontem, né, para amanhã. É coisa que ainda é futuro, coisa bem distante, aí para 2, 3 meses ainda na frente, para se obter um resultado positivo. Tem também o medicamento que a cientista brasileira, que é a médica pneumologista brasileira, que descobriu que com o anticoagulante está surtindo um ótimo efeito nos seus pacientes. Os seus 27 pacientes que foram tratados com o anticoagulante tiveram resultados positivos, né? Essas são as notícias boas, né? Em meio a tanta tempestade que o nosso Brasil está passando, né? Essas são notícias que dão um certo alívio, mas ainda assim tem o processo de liberação aí pela agência, pela Anvisa, né? Pelas agências, pela OMS, enfim, para poder se fazer uso, né, específico para a cura do Covid-19. Todos os pacientes, segundo a médica informa no seu vídeo, né, que todo mundo teve acesso à internet,
Segundo ela, todos os seus 27 pacientes já em estado grave, que foram tratados com um anticoagulante, resolveu o problema, todos eles estão aí, né, saudáveis. Vamos esperar que isso seja realmente a solução para o problema, porque assim, né, nós vamos deixar esse problema de lado e resolver os outros problemas que agora, da agora para frente, são problemas financeiros, desempregos e outros problemas que vêm afetando aí, né, em decorrência da pandemia do coronavírus. Não é só no Brasil, claro, mas o Brasil, por ser um país considerado um país de terceiro mundo, tem aí as suas dificuldades, né? Até porque nós produzimos bastante, temos muita produção, né? Temos para quem vender, mas aos embargos, né? Os embargos sanitários, embargos, enfim, embargos de uma série de coisas que nossos produtos levam tempo para ser escoado do Brasil. E com relação à China, os seus casos lá de coronavírus diminuiu, caiu bastante mesmo, né? Já está praticamente sanado lá os seus problemas, e o restante do mundo está amargando aí, né, com o prejuízo deixando ainda aí pelo Covid-19, né? O petróleo no Brasil deu uma baixa bem significante, chegou aí a 38% a menos, né, do valor que estava sendo cobrado nas refinarias. O combustível chegou a gasolina chegou a 91 centavos na refinaria, né? E agora as baixas está sendo vista nos postos de gasolina. Quer dizer, existe o lado ruim, mas também existe o lado bom para aqueles que estavam pagando absurdo no preço da gasolina. Com relação ao dólar, nós não podemos dizer a mesma coisa, que o dólar está na casa dos R$5 e pontinho. A moeda continua valorizada, continua valendo muito, e o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. Nós podemos ver nos supermercados onde nós fazemos compra, o nosso dinheiro está de fato sendo desvalorizado, inflacionado, e aí isso é ruim para todos nós. Vamos esperar que a solução esteja próxima, né? Vamos ser otimistas, porque o brasileiro sabe ser otimista, em meio a tantas tempestades, tantas pandemias de corrupção, de problemas que o Brasil já vem atravessando, os brasileiros, e todos eles foram superados. Não será essa pandemia que vai abater o brasileiro aí de forma a deixá-los no chão. O brasileiro é forte, se levanta, sacode a poeira, parte para cima e recomeça do zero, e vai dar tudo certo, não é? E agora, com relação ao seu Jair Messias Bolsonaro, eu espero que a popularidade dele não venha cair depois dessas decisões que ele vem tomando aí, né? Perdendo os seus ministros, daqueles mais dos melhores, segundo a ótica da população. Os bolsonaristas, muitos deles já ficaram com o pé atrás agora, a saber da demissão do Moro, que era uma das meninas dos olhos do presidente antes mesmo de assumir a presidência. Então, estamos aí, né, levando aí as informações para vocês, e esperamos que dentro em breve nós possamos estar novamente juntos, eu aqui e você aí, para nós interagirmos a respeito do nosso país. Tenham todos um bom dia e até a próxima.